Cordiais saudações ouvintes da Rádio Comunitária de Majacase, sejam bem-vindos a mais uma edição do bloco informativo desta estação emissora, referente à tarde de hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Com vista a avaliar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Vila de Majacase no primeiro semestre de 2020, realizou-se na manhã desta segunda-feira, 24 de agosto, o Fórum Municipal de Participação e Consulta. O Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano visitou na última sexta-feira o distrito de Majacase, na província de Gaza. A Frelimo em Majacase faz um balanço positivo do cumprimento das medidas de prevenção ao nível das comunidades. Amigo ouvinte, estes são os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo. A edição e apresentação, Juscelino Bauli. Votos de uma ótima escuta. Apresentados os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, para já, vamos ao desenvolvimento destas e outras notícias. Com vista a avaliar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Vila de Majacase no primeiro semestre de 2020, realizou-se na manhã desta segunda-feira o Fórum Municipal de Participação e Consulta, evento que juntou representantes de todos os bairros da autarquia de Majacase, visava avaliar as atividades desenvolvidas pela idilidade nos primeiros meses de 2020 e planificar ações para o ano de 2021. Falando na abertura do evento, Maria Helena Langa, presidente do Conselho Municipal da Vila de Majacase, disse que o Fórum é uma das plataformas com vista a garantir a participação dos munícipes no desenvolvimento da autarquia. Temos hoje aqui representantes do Fórum de Consulta e Participação Municipal, pessoas mandatadas por cada um dos bairros para que possam vir interagir com a presidente do Conselho Municipal, falando daquele que é o processo de desenvolvimento da nossa vila, dando as suas ideias, dando as suas opiniões, chamando a atenção naquilo que possa estar a ocorrer, não da melhor maneira para os munícipes, enfim, interagindo naquele que é o processo aberto de desenvolvimento do município de Majacase. Caríssimos munícipes, sempre dissemos, o nosso trabalho centra-se na vontade e na opinião dos munícipes. Mais uma vez, aqui estamos para apresentar aquele que foi o nosso trabalho ao longo dos 6 meses, aqueles que são os nossos desafios e, principalmente, ouvir de vós a avaliação que fazem sobre o nosso trabalho, as opiniões que têm, os conselhos que têm, para que possamos, cada dia que passa, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Por seu turno, a representante da presidente do Fórum desafiou os presentes a serem ventores de mensagens visando a prevenção da Covid-19 nas famílias, assim como a serem vigilantes no combate à discriminação e estigma de pessoas padecendo da Covid-19. Realizamos este encontro numa altura em que o país e o mundo são assolados pela pandemia da Covid-19. Assim, gostaríamos de aproveitar esta ocasião para apelarmos o envolvimento de todos no cumprimento das recomendações do Ministério da Saúde e do Governo. Caros munícipes, lave sempre as mãos com água e sabão ou cinza. Use corretamente a máscara. Cumpra com o distanciamento social de 1,5 metro. Ficar em casa. Ainda no contexto da Covid-19, chamamos a todos para que sejamos vigilantes para o combate nas famílias e bairros, a discriminação, o estigma e a violência para com as pessoas infectadas e afetadas por esta doença.
Ecos do Fórum Municipal de Participação e Consulta, evento que teve lugar na manhã desta segunda-feira na vila de Majakazi. A Covid-19 está a trazer um impacto negativo no setor privado em Majakazi. Falando à reportagem da Rádio Majakazi, Daúde Valgi, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, ao nível do distrito de Majakazi, referiu que a Covid-19 veio fragilizar cada vez mais a economia do distrito, o que obrigou algumas empresas a fechar portas ou a reduzir a sua força de trabalho. Majakazi, não sendo uma ilha, sofre as consequências desta pandemia que assola o mundo inteiro. E deve imaginar que as cidades, os países mais desenvolvidos, algumas economias mais estáveis de algumas cidades, de algumas províncias, estão a ressentir-se. Imagina um distrito como Majakazi, pacato, com recursos mínimos para a sobrevivência da economia. Deve imaginar o que deve estar a acontecer com a população de forma geral e, consequentemente, com o setor comercial que faz a economia do distrito. Sem exceção, todos os setores foram afetados, pois há insuficiência, não é? Capacidade da população para a compra de bens, de produtos e outros. De uso básico. Estamos a falar de suprimento de necessidades básicas, como alimentação e outras. A população, já no seu dia a dia normal, em Majakazi, há esta dificuldade. A atividade comercial corre com muitas dificuldades. E com a pandemia, então, isto veio de forma visível. Transformar o setor numa coisa crítica que não sabemos, de facto, como e quando vamos sair disto. É lastimável. Temos o caso de algumas empresas que tiveram que dispensar, sem fazer menção, seus trabalhadores. Algumas empresas que tiveram que fechar. Não obstante, Daúde Valgi enalteceu o esforço empreendido pelas populações com vista a melhorar o seu estilo de vida, principalmente no que se refere ao aumento da produção de hortícolas que se verifica nos últimos dias nas baixas do distrito de Majakazi. Agradecer à população residente do distrito de Majakazi, que com muita responsabilidade e afinco tem abraçado a causa no que diz respeito às medidas de prevenção. Há um desdobramento que é visível a olho nu. As populações abandonaram alguns locais de aglomeração de venda, algumas pessoas ficaram desempregadas, mas é importante dizermos e valorizar este esforço da população, pois tomou uma decisão que podemos no futuro dizer que, graças provavelmente ao corona, a população está a produzir alimentos. O que nós chorávamos há muito tempo é visível a olho nu para quem passa das zonas baixas mais próximas da vila, não querendo ir a Maús, aqui mesmo ao Sulé, há um fenômeno que estamos a ver que nunca antes vimos. Toda a população, se passar por lá pelas manhãs, estão a cultivar, estão a regar e já começamos a ver os frutos disso. É alface, é couve. E se continuarmos com este ritmo, depois do corona, acreditamos que vamos conseguir alcançar o objetivo que nós almejamos. Palavras de Daúde Valgi, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, ao nível do distrito de Majakazi. Amigo ouvinte, está no ar o bloco informativo da Rádio Comunitária de Majakazi, edição de segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Para já, vamos à notícia que dá-nos conta de que vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano visitou na última sexta-feira o distrito de Majakazi, na província de Gaza.
O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, escalou na última sexta-feira o distrito de Majacase, com vista a fazer a monitoria dos trabalhos de preparação para a retoma das aulas presenciais no ensino secundário e o decurso das aulas nos institutos de formação de professores. Falando aos microfones da Rádio Comunitária de Majacase, depois de ter visitado a Escola Secundária Samora Machel, na vila de Majacase, e a Escola Secundária de Chiguivitani, no posto administrativo de Chibonzani, Manuel Bazo afirmou que o trabalho de monitoria será permanente com vista a garantir que, com a retoma das aulas presenciais, as escolas não se tornem focos de transmissão da Covid-19. O objetivo central da nossa visita é o de monitorar o processo de preparação de condições para a retoma de aulas presenciais e o processo, o decurso das aulas nos institutos de formação de professores. Por que é que estamos a falar de duas situações diferentes? É que as instituições de formação de professores foram autorizadas e o retorno foi dia 18. Os formandos estão a regressar às instituições de forma ordeira, para que não haja a transmissão e propagação da Covid-19. E, assim sendo, estamos na província de Gaza, precisamente, a fazer este trabalho de monitoria e avaliação, trabalho de acompanhamento, que deve ser permanente. Por outro lado, Manuel Bazo diz estar satisfeito com o trabalho encontrado nas escolas, tendo garantido que nenhuma escola irá retomar sem que as condições estejam criadas para o efeito. Muito satisfeito porque há trabalho nas escolas, os professores estão a fazer trabalho imenso, estão a redobrar esforços, os gestores escolares também, com o envolvimento de todas as partes interessadas. Estamos a dizer que com o envolvimento da comunidade, de pais encarregados de educação, dos parceiros e dos órgãos locais. Então, este trabalho está sendo feito e estamos satisfeitos e encorajados a dar continuidade, porque o objetivo último é que as escolas não sejam focos de contaminação, transmissão e propagação da Covid-19. As escolas devem estar muito bem preparadas, porque a condição primeira é a vida. Este é o nosso pressuposto, é o nosso princípio. E é por isso que nenhuma escola vai retomar se não tiver as condições criadas. E as escolas que nós visitamos até aqui têm condições mínimas para a retoma às aulas presenciais. Isto significa que os professores, os gestores, os pais encarregados de educação, os membros do governo, os órgãos locais de governação, os órgãos de representação do Estado, estão todos a trabalhar nesse sentido. Isso encoraja-nos sobremaneira, porque a educação é tarefa de todos nós. Palavras do vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Manuel Bazo, falando depois de ter visitado algumas escolas do distrito de Majacase, na província de Gaza. A Frelimo em Majacase faz um balanço positivo do cumprimento das medidas de prevenção ao nível das comunidades. Falando aos microfones da Rádio Majacase, Gonçalves Macuacua, primeiro secretário da Frelimo em Majacase, diz estar satisfeito com o trabalho desenvolvido visando a prevenção da Covid-19, motivo pelo qual o distrito apresenta casos reduzidos da Covid-19 se comparado com outros distritos da província de Gaza. Em relação ao cumprimento de medidas de prevenção ao nível dos postos administrativos do nosso Majacase, a avaliação também é positiva. Quando nós comparamos o nosso Majacase, os nossos postos administrativos, vimos que nós marcamos uma grande diferença, mas num sentido positivo. Os majacasianos estão cumprindo de forma íntegra as medidas de prevenção. Havia um foco na zona de Madender, em Xidanguel, mas fomos percebendo
quando passamos por lá, que as comunidades mudaram de conduta, mudaram de mentalidade. De fato, ali no mercado, todas as pessoas estão de máscaras, todas as pessoas vendem, mas de forma distanciada. Mesmo quando aparece um autocarro vindo do norte ou do centro do país, as pessoas sempre respeitam a distância entre ela, a pessoa que vende, e o comprador. E foi notório também que os nossos vendedores de Matender não aceitam vender algo a alguém que não está mascarada. Macuacua instou a população do distrito de Majacás a ser vigilante e continuar seguindo todas as medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Instar a todas as populações para se precaverem cada vez mais, porque Covid-19, quando nós reparamos, os números estão a subir dia após dia, e devido à influência negativa da nossa África do Sul, porque lá, como bem sabemos, os números são assustadores. E as populações, de fato, estão se precavendo e devem se precaver cada vez mais. Esta é a mensagem que nós deixamos para salvar este nosso Moçambique e este nosso Majacás. De referir com vista a avaliar o cumprimento das medidas de prevenção, o primeiro secretário da Frelimo em Majacás tem realizado visitas ao nível das comunidades, onde, para além de estar as comunidades a seguir as medidas de prevenção, tem distribuído material de prevenção, principalmente para as famílias carenciadas. Amigo ouvinte, estamos na reta final do bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacás, edição de segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Antes de colocarmos o ponto final, vamos recordar os tópicos do presente bloco informativo. Com vista a avaliar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Vila de Majacás no primeiro semestre de 2020, realizou-se na manhã desta segunda-feira, 24 de agosto, o Fórum Municipal de Participação e Consulta. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano visitou na última sexta-feira o distrito de Majacás, na província de Gaza. A Frelimo em Majacás faz um balanço positivo do cumprimento das medidas de prevenção ao nível das comunidades. Amigo ouvinte, estes foram os tópicos que corporizaram o presente bloco informativo, cuja edição e apresentação esteve a cargo de mim, Juscelino Baúli. Votos de uma ótima escuta à restante programação da Rádio Majacás. Até amanhã, à mesma hora, com mais notícias. Boa tarde.